Nesta edição, a entrevista fala sobre o cenário econômico brasileiro e a reportagem da semana anuncia um grande evento do EasyTech. Veja agora a sessão no ponto. Nós temos um movimento que está sendo chamado de Cresce Brasil Baixada Santista. Por que nós estamos discutindo isso? Na verdade, no caminho da discussão da indústria, da valorização da indústria brasileira, dos juros altos, para que nós estamos tentando que os juros caia, nós montamos lá, juntamente, nossa delegacia sindical da Baixada Santista, juntamente com outras entidades da região, nós montamos um Cresce Baixada Santista. E esse Cresce Baixada Santista, que é o nosso Cresce Brasil Baixada Santista, é um esforço também muito forte para que nós evitemos os desempregos, o desemprego na Baixada, para que nós tenhamos condição de discutir com as empresas a melhor forma e, sem dúvida, tentar que o desemprego não aconteça ou que tenha uma minimização desse lado. Seja muito bem-vindo à entrevista do Jornal do Engenheiro. Este programa é uma realização do CESP, o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, e tem como objetivo debater iniciativas, notícias do desenvolvimento da engenharia. E neste programa vamos conversar sobre um departamento recém-criado na CNTU. A CNTU é a Confederação Nacional dos Trabalhadores com Formação Universitária. Reúne médicos, farmacêuticos, nutricionistas, engenheiros, economistas e odontologistas. Ao meu lado está o coordenador do recém-criado Departamento de Conjuntura Econômica, Valdir Pereira Gomes. É um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu, Fábio. Muito obrigado pela presença. O Valdir é economista, ligado aos sindicatos economistas, dirigente daquela entidade, estando atualmente como vice-presidente de Relações Institucionais. Daí a sua relação bem próxima com a CNTU. Indo falar do departamento, da relação do sindicato com a CNTU, eu queria rememorar aqui um evento recente que foi organizado, proposto pelos sindicatos economistas, organizado por você, Valdir, que debateu a reindustrialização. Conte-nos como foi a repercussão desse evento após a sua realização. Veja, a repercussão foi além do esperado, né? Pelo nível dos debatedores, nós tivemos o economista Antônio Corrêa de Lacerda, a professora Anita Kohn e o ex-ministro e economista Maílson da Nóbrega. Né? Pelo teor do debate, pela participação do público presente, nós sentimos que ele teve uma repercussão além daquilo que nós tínhamos até previsto, né? Mas foi um tema, o tema também era um tema importante, que é os desafios da reindustrialização, né? Um tema do momento. Então, por isso, teve uma repercussão muito favorável, né, dentro da CNTU e mesmo além dela. Nós conversamos também com integrantes de sindicatos de economistas na ocasião, de outras cidades que vieram só por causa do seminário. Essa interação com o Brasil foi também interessante, né? É muito importante, né? Nós tivemos economistas do Mato Grosso, economistas do Mato Grosso do Sul, Pernambuco, né? Que se interessaram pelo tema e também pelos debatedores, né? Eu acho que isso é um tema que está aí na mídia, né? Um assunto que monopoliza o próprio setor secundário da economia, que é um setor industrial, né? Dos empresários, seja quais são as perspectivas que hoje nós temos no Brasil e a necessidade de retomar um processo de industrialização. Perfeito. Valdir, explique para nós a relação e como é que tem sido o trabalho dos economistas juntamente com a CNTU.
Veja, esse trabalho, ele se reveste de uma importância muito grande para nós, economistas, tendo em vista que a tentativa, né, de levar a todas as outras categorias profissionais e aquelas que integram a CNTU, qual é a visão que os economistas têm dessa conjuntura econômica, né? A conjuntura econômica nacional e também como o andamento da própria economia internacional, né? Porque isso hoje, como economia, vejam bem, nós temos globalizada, qualquer mudança, qualquer alteração na economia internacional, ela tem seus reflexos aqui no Brasil. Então, essa integração é muito importante, porque o nosso sindicato tem essa proposta, né, de levar até as outras categorias, mesmo em outras áreas de educação, nós temos nos empenhado muito uma educação econômico-financeira, etc., e que é muito importante. Essa visão, né, econômica é importante para qualquer setor. Perfeito. E o sindicato tem disseminado essa cultura na CNTU por meio de diversas atividades. Uma delas foi a organização desse seminário de reindustrialização. E eu avançaria para agora, com o Departamento de Conjuntura Econômica, o que muda? Intensifica mais a atividade? Os economistas encontram mais estrutura, mais espaço na CNTU? Como é que fica após a criação desse departamento? Eu acho que você colocou muito bem, Fábio. Eu acho que amplia os espaços, né? E a CNTU tem aberto esses espaços, né? A nossa categoria profissional, ao nosso sindicato em especial, de formas a que nós podemos, com essa organização desse primeiro seminário e outras propostas que nós temos e que têm sido muito bem recebidas no âmbito da CNTU. Perfeito. No próximo bloco a gente volta falando mais especificamente quais são as bandeiras desse departamento, quais são os seus próximos passos e, claro, falarmos também de conjuntura econômica que, sabemos aí, não está nada fácil no Brasil. A gente volta daqui a pouquinho. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição, conversando sobre conjuntura econômica e também sobre um novo departamento que vai tratar desse assunto na CNTU. Está ao meu lado aqui Valdir Pereira Gomes, economista, coordenador deste departamento. No primeiro bloco, falamos de um evento realizado pelo departamento aí, que foi a sua estreia. Um evento que falou sobre reindustrialização. Foi um seminário com autoridades na área de economia. E, Valdir, esse departamento, como nós também dissemos, ele é um upgrade naquele trabalho que os economistas já faziam dentro da CNTU, que é debater as questões econômicas. Por que upgrade? Porque é mais espaço e também mais estrutura. Por exemplo, o departamento conta com uma equipe técnica escolhida por você, pessoas também da área administrativa para ajudar. Conta como é a estrutura desse departamento. Bom, nós convidamos economistas para integrarem o departamento nesse primeiro momento. E esses economistas, para satisfação nossa, aceitaram de pronto. Então, o doutor Antônio Corrêa de Lacerda, né, que é coordenador do curso de pós-graduação em Economia da PUC de São Paulo, né? O doutor Gilson de Lima Garófalo, professor titular na USP, na Universidade de São Paulo, e também na PUC de São Paulo, né? Nós convidamos o economista Carlos Roberto de Castro, que foi presidente do Conselho Regional de Economia aqui em São Paulo, presidente também do Conselho Federal de Economia,
Então, eles integram o nosso departamento, né, com sugestões de temas, de eventos, né, e também, é claro, de outros economistas que têm expertise nesses temas que nós devemos abordar, né, em termos de conjuntura econômica. Veja bem, já estamos estudando um dos temas, uma das áreas que parece muito importante nesse momento, né, Fábio, que é a questão da tecnologia, desse avanço tecnológico e que que a legislação trabalhista não tem acompanhado o avanço tecnológico, de tal forma que nós, os trabalhadores em geral, em especial os universitários, tem sempre que estar lutando, né, em defesa dos direitos dos trabalhadores, das nossas categorias profissionais. É contra a precarização da relação por conta dos meios tecnológicos. Isso mesmo. Veja, e uma das questões que nós temos colocado, né, é na área de educação, da própria formação, né? O ensino à distância. O ensino à distância avançou, é uma realidade. Mas o ensino à distância criou uma figura, né, que é o tutor. Esse tutor, ele não é um professor, ele não tem o domínio do conteúdo, ou não é necessário o domínio do conteúdo. Mas ele está, no nosso entendimento, né, ele está avançando o quê? Na profissão dos professores universitários, né? Então, essa é uma questão importante que, certamente, a CNTU, nós estamos levando para debates, né, dessa questão do avanço tecnológico. Então, buscando pesquisadores. Esse é um lado, Fábio. E o outro é o mercado de trabalho. Nós estamos preocupados, principalmente nesse momento, com a questão do mercado de trabalho, dos jovens universitários que estão adentrando o mercado de trabalho e que vão adentrar, né? Então, aí muitos lutando nesses exames vestibulares e etc., com um objetivo lá na frente de exercer a profissão. Então, veja, essa questão do mercado nós temos que estudar, quer dizer, até porque qual é o desemprego nessas categorias específicas? Sabemos, é claro, que no geral há um desemprego em torno de 8%. Mas muitos profissionais, economistas principalmente, e mesmo engenheiros, exercem atividades que não estão diretamente relacionadas aí à sua profissão, mas que na sua formação tem permitido que eles exerçam, quer dizer, eles têm formação para exercê-la, né? Eu mesmo sempre coordenei cursos, elaborei projetos na área de educação, né, que não está ali vinculado diretamente, relacionado com a nossa profissão. Mas a formação, principalmente os engenheiros, né, estão na área financeira e com muita competência, né, exercendo no mercado financeiro, né? Então, nós temos que estudar isso, quer dizer, qual o percentual, né, de profissionais nessas várias áreas que estão exercendo atividades e com sucesso, e como eu disse, com muita competência, né, e que são áreas, eu diria, talvez afins, ou, né, que não estão muito voltadas aí para aquilo que a nossa profissão regulamentada, né, que são regulamentadas, prevê. Perfeito. E aí, então, os dois focos do departamento é a área de tecnologia, também como é que ela influencia as relações de trabalho e também o próprio mercado de trabalho, em especial os jovens. Inclusive, jovens é um alvo aí dos sindicatos economistas que vê com bastante sensibilidade a importância de se integrar os jovens no mercado de trabalho. Tanto que, recentemente, os sindicatos economistas de São Paulo realizou um evento com coordenadores de cursos de economia aqui no estado de São Paulo para debater como é que se pode melhorar o acesso do jovem ao mercado de trabalho e, claro, com o apoio total e irrestrito dos sindicatos economistas. Queria até que você falasse um pouquinho desse evento, porque
é dos elementos-chave aí dessa gestão do Pedro Afonso Gomes, presidente do Sindecom-SP. Correto. Quer dizer, essa diretoria do Sindecom, do Sindicato dos Economistas, e como você disse, presidido pelo economista Pedro Afonso Gomes, essa preocupação na formação, né? É óbvio que o sindicato, ele tem muito específica a preocupação aí com a profissão, com as relações de trabalho. Mas é óbvio que isso não está envolvido com a formação, há uma preocupação com a formação. Então, desde que nós assumimos, o ano passado, a direção do sindicato, nós procuramos os coordenadores de curso de forma a reuni-los e discutir um pouco essa formação. E o sindicato contribuir com aquilo que o mercado está demandando. Que tipo de profissional o mercado está demandando? Isso o sindicato tem, né? Essas informações o sindicato tem. Qual é a demanda do mercado? Qual é o perfil que ela quer? O curso de economia é um curso que tem muita flexibilidade, né? Você tem lá 1.500 horas, que são o que nós chamamos antigamente de um núcleo duro, né? Fundamental, mas tem mais 1.500 e mais horas que são eletivas do próprio departamento, do próprio curso. Então, nós temos que dar sugestões. Veja que hoje nós temos uma lei de recuperação de empresas. É uma coisa recente, recuperação de empresas. E que o estudante, né, de economia universitário poderia já sair da universidade com uma formação para projetos nessa área de recuperação de empresas. E isso é fundamental. Envolve também o nosso sindicato, porque, veja, Fábio, nesses projetos de recuperação, é claro, os interesses dos acionistas, dos sócios, aos interesses dos credores, né, dos fornecedores, e tem os interesses dos trabalhadores. É óbvio que o trabalhador ele quer a continuidade da empresa, mas em que condições? Em que condições? Quer dizer, não é continuidade da empresa para resolver os problemas financeiros e logo após, né, você extinguir a empresa, né, encerrar as atividades da empresa. Não. Então, nós temos que dar uma formação aos próprios demais sindicatos, aos trabalhadores, o sindicato está atuando de forma a ver esse projeto, a viabilidade desse projeto mesmo, né? Então, dá uma formação a esses egressos aí dos cursos de economia. Então, isso é uma realidade. Uma outra é a perícia econômico-financeira. O sindicato tem uma tradição em oferecer cursos nessa área, na formação de economistas com uma expertise, né, na perícia econômico-financeira. E isso, outra é na mediação, né, nessas mediação de conflitos, né, isso está ganhando aí uma proporção muito grande. Então, dá formação a esses jovens egressos dos cursos. Mas veja, isso em debate com a própria academia, né? Nós estamos em debate, a academia tem a sua autonomia. O que faz o sindicato é fornecer essas informações. E esse evento que nós realizamos, esse encontro com coordenadores do curso de economia, foi um sucesso por isso. Tanto é que as instituições que participaram, mais de 20 instituições participaram desse evento, né? Elas já solicitaram um novo encontro que nós vamos organizar para o próximo ano. Mas há muitas questões a serem discutidas nessa área e eu sinto que o movimento sindical, o sindicato dos economistas, pode dar a sua contribuição. Valdir, avançando nos temas, não posso encerrar essa entrevista sem falar de conjuntura econômica. Como você enxerga o atual estágio dessa crise econômica que o nosso país passa? Porque ela já alcançou os cofres públicos, o governo também anunciou que não vai conseguir reduzir os gastos tanto quanto gostaria. Qual a sua análise? Bom, os indicadores que estão aí publicados, né,
pesquisas, tanto de instituições governamentais como particulares, não são, é claro, promissores. Eu acho que uma das coisas que nós, economistas, temos que fazer são cenários, né, para que se tome decisões. No âmbito da CNTU, você veja que o nosso departamento é justamente isso. Nós criamos no Departamento de Conjuntura Econômica um cenário para que a diretoria tome as suas decisões. Ora, na sociedade, na economia como um todo, da mesma forma. Então, os indicadores não são, não nos dão uma visão muito otimista desse futuro próximo. Quais são? Domínio. É o PIB, né, uma variação aí para este ano de menos 2%. E vejam, o que é o PIB? O PIB é uma realidade. A economia ela não vai crescer, muito pelo contrário. Ora, se não há crescimento, é claro que isso vai impactar no nível de emprego, entende? Nível de emprego. E vai impactar no nível de investimento. De um outro lado, você vê a medida mais recente, né, do governo aí desta semana, de reduzir o superávit primário. Pode reduzir de 1,3 para 0. Ora, mas vejam bem, o que é esse superávit primário? É para pagar as dívidas. Você tem superávit para pagar a dívida. Se você não vai ter um superávit suficiente para amortizar as suas dívidas, o próprio mercado olha com desconfiança. Então diz assim, mas as agências de risco vão rebaixar a nota do Brasil e podemos perder até o grau de investimento. Mas isso é a lógica, se você não consegue, né, ter um superávit para pagar as suas dívidas que você tem, é óbvio que rebaixa a sua nota. De outro lado, Flávio, o que me preocupa é a questão da inflação. Quer dizer, dentre todas essas, a questão da inflação. A inflação, ela não é um problema econômico apenas, né? É um problema social. A inflação, os indivíduos perdem poder aquisitivo e ela é muito mais perversa com as classes de rendas mais baixas. Então, essa questão da inflação, né, nós não podemos continuar com essa escala, né? Nós já estamos com mais de 9% de inflação. O que significa dizer que isso vai até nos programas sociais. Quando você pega a Bolsa Família, a questão... Ora, bolas, se você não reajusta isso nesse percentual e o governo não tende a reajustar por conta de que ele está aí num empenho muito grande de reduzir o seu déficit, né? Isso acaba, são 9%. No curto prazo, realmente o indivíduo vai perdendo o poder de compra, vai perdendo o efeito dessas políticas que foram um sacrifício para toda a sociedade ao longo desses últimos anos. Então, você veja, nós temos um problema com a inflação, nós temos um problema com as nossas contas públicas e, é óbvio, um problema com o emprego. Esta edição do programa Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos a respeito da engenharia, da inovação e do desenvolvimento. Um forte abraço e até breve. No dia 11 de setembro, o Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, ISITEC, promove a segunda edição do Seminário e Feira da Inovação. O evento é gratuito e se destina a estudantes em geral. O foco desse segundo seminário é discutir alguns temas onde a questão da inovação e da sustentabilidade eles são causa e efeito dos mesmos processos, né? Fomos atrás de 5 especialistas nessa área para ajudar a levantar esse tema e que não só os nossos alunos, como eu disse, mas quem estiver interessado no assunto pode vir e participar gratuitamente, como são a maior parte das nossas atividades aqui, dessa discussão. O evento tem como tema a inovação como instrumento da sustentabilidade e a edição de 2015 trará especialistas para falar de temas como nanotecnologia, educação, internet das coisas e cultura criativa. Entre uma atividade e outra, vamos ter provavelmente alguns painéis, assim, uns teaserzinhos de 5 minutos, 10 minutos,
de alguns órgãos do Ministério da Ciência e Tecnologia e talvez até da própria Secretaria Municipal aí de Desenvolvimento, que vão apresentar trabalhos específicos que estão sendo feitos nessas áreas ou em áreas afins a essa questão da inovação e da tecnologia. Para a abertura do evento, está confirmada a presença do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo. Aliás, o próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação está nos apoiando, é um patrocinador institucional dessa feira, na pessoa do ministro Aldo Rebelo, da mesma forma como a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, o secretário Arthur Henrique, também já confirmou a sua presença junto com o ministro Aldo aqui para a abertura dos trabalhos, porque também a âmbito municipal é uma secretaria que mexe com o desenvolvimento econômico e com essas duas intersecções, ou esses dois cortes na área de inovação e tecnologia. A primeira feira de inovação do EasyTech foi promovida em 2014 e contou com as presenças de Marcelo Taz, Serginho Groisman e outras referências inovadoras nas áreas de comunicação e empreendedorismo. Para se inscrever na edição 2015, você pode acessar o portal do EasyTech na internet.